Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 7 do segundo ano do ensino médio. Primeiro passo, eu vou falar um pouco com vocês o que é NOx. NOx significa número de oxidação e, resumidamente, oxidação é a perda de elétrons ou aumento do número de oxidação de um elemento. Por exemplo, aqui, essa setinha aqui está indicando a oxidação. Então, o elemento químico, quando ele vem de -7 para -6, significa que ele está oxidando. Ou seja, ele está perdendo elétrons, onde aqui ele tinha 7 e agora é 6. Se ele está com 0 e foi para +3, ele está perdendo elétrons, então está oxidando. Tem uma regrinha que chama porre. Esse porre ele serve para indicar que quando o elemento químico ele perde elétrons, está aqui P perde elétrons, ele vai oxidar. Então, perde elétron, oxida. Redução é o ganho de elétrons, ou seja, quando o elemento químico recebe elétrons ou ganha elétrons, que é a mesma coisa, ele vai passar por um processo chamado redução. Redução também pode ser a diminuição do número de oxidação de um elemento. E a redução, ela vem aqui da direita para a esquerda, ou seja, NOx é o número de oxidação. De +7 ir para +5 está reduzindo. De -1 ir para -5 também está reduzindo. Então, esse R aqui, quando o elemento químico recebe elétrons, ele vai reduzir. Então, essa aqui é a regrinha. Nas pilhas, nós temos o lado positivo da pilha, que chama cátodo. O lado negativo da pilha chama ânodo. Então, quando o elemento químico passa por um processo de oxidação, é como se fosse exemplificando a oxidação no ânodo de uma pilha, do polo negativo. Então, no polo negativo da pilha, sofre a oxidação, e no polo positivo da pilha, vai sofrer a redução. As substâncias que possuem átomos que são reduzidos provocam a oxidação de átomos de outra substância e por isso é denominada oxidante. Ao mesmo tempo, a substância que possui átomos que são oxidados ocasiona a redução de átomos de outra substância, sendo denominada redutora. Então, oxidante, o agente oxidante é a substância que vai provocar a oxidação. Então, no caso, o elemento químico que ele está sendo reduzido, ele vai ser o agente oxidante. Redutor é a substância que provoca a redução. Então, o elemento químico que sofre a oxidação significa que ele é o agente redutor, pois ele está provocando a redução do outro elemento químico. Essa regrinha aqui, CRAL, é para exemplificar que o CR, cátodo, reduz e o A, ânodo, oxida. O elemento químico que sofre oxidação é porque houve uma perda de elétrons. Quando perde elétrons, o número de oxidação, que é NOx, vai aumentar. Se sofreu oxidação, então o agente é redutor. Quando há uma redução de elétrons, significa que ganhou ou recebeu elétrons. Nesse caso, o número de oxidação NOx vai diminuir e esse elemento químico que houve a redução, ele vai ser chamado agente oxidante, pois o agente oxidante é o que vai promover a oxidação do outro elemento, e o agente redutor é o que vai provocar, agente redutor vai provocar a oxidação e o agente oxidante vai provocar a redução do elemento químico. Atividade 1. Pessoas que apresentam dentes com restaurações metálicas podem sentir um pequeno choque ao colocarem na boca pedaços de metal, como, por exemplo, o papel alumínio de um chocolate. O alumínio, em meio ácido da boca, provoca a transferência de elétrons para o metal da restauração, causando esse choque.
Com base no fenômeno descrito, pode-se afirmar que o alumínio... Então, temos duas situações. O alumínio, que é do papel de chocolate, e temos também o metal presente na restauração da boca da pessoa. Então, com base nessa situação, podemos afirmar que o alumínio... Então, o que vai acontecer com o alumínio do papel alumínio do chocolate? Ele sofre redução funcionando com ânodo? Não. Se o alumínio ele está transferindo elétrons, então significa que ele está perdendo elétrons. Ou seja, alumínio transfere elétrons. Então, o alumínio vai perder. Se ele vai transferir, ele vai doar esses elétrons para o outro, então significa que ele vai perder elétrons. A regrinha Porre significa que quando perde elétrons, vai oxidar. Então, o alumínio vai oxidar e o metal da restauração, se o alumínio está perdendo, o metal vai receber. Se o alumínio vai oxidar, o metal vai reduzir. Então, aqui, ó, quem recebe, reduz. Então, não é a A, porque não vai sofrer redução, vai sofrer uma oxidação. Provoca a oxidação do metal da restauração? Não, também está errado. Ele vai provocar a oxidação do alumínio. O alumínio, do papel alumínio, oxida. E não o metal da restauração. O metal da restauração vai reduzir. Letra C. É o agente oxidante? Não é o agente oxidante, porque o agente oxidante vai reduzir. Nesse caso aqui, ele vai ser o agente redutor, porque o agente redutor, tá aqui agente redutor, é quando perde elétrons e oxida. Então, não é agente oxidante por isso. Ele vai ser agente redutor, pois está sofrendo aqui, ó, a oxidação e não redução. D. É o agente redutor? É, correto. É o agente redutor, porque perde e oxida. E aqui é o agente redutor, pois sofre redução? Não. É o agente redutor, porque está sofrendo oxidação e não redução. Letra E. Sofre oxidação? Correto. Transferiu elétrons, perdeu elétrons, vai oxidar. Aqui, ó, perde elétrons, oxida. Funcionando como ânodo? Correto. Nesse caso, quando oxida, é o ânodo, que é o lado negativo da pilha. Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Então, a pilha, o lado negativo é o ânodo, e ele oxida. E o cátodo é o lado positivo, é o polo positivo e vai haver a redução. Nesse caso, a oxidação é como se fosse no ânodo, porque o ânodo oxida também. Então, a resposta correta vai ser a letra E. Atividade 2. Entende-se por corrosão de um material a sua deterioração ou destruição, causada por uma reação química com o meio no qual se encontra. Essas reações são de oxidação e redução. Na reação química de oxidação e redução representada pela equação. Então, aqui temos o alumínio reagindo com o nitrato de prata, produzindo o nitrato de alumínio e a prata sozinha. Primeiro passo, nós vamos colocar o NOx nessas substâncias. O alumínio, por ser uma substância simples, tem o NOx igual a zero. O oxigênio tem NOx menos 2, já é tabelado, e a prata ela tem NOx mais 1. Agora basta descobrir qual é o NOx do nitrogênio, que não é tabelado. Ou seja, tem 3 oxigênio, 3 vezes menos 2, eu tenho menos 6. A prata eu só tenho um átomo aqui de prata, então o NOx dela é mais 1 e o outro aqui menos 6, então eu preciso de mais 5 positivo com 5 positivo do N, nitrogênio, mais 1 da prata vai dar mais 6. Mais 6 com menos 6 vai dar igual a 0.
Então, o NOx do nitrogênio é igual a mais 5. Eu coloquei até de azul para diferenciar. O NOx do alumínio é tabelado, mais 3. O NOx do oxigênio é menos 2. É tabelado também. Agora, o NOx do nitrogênio devemos calcular. Ou seja, o oxigênio, aqui tem 3 átomos de oxigênio e 3 aqui fora, entre parênteses, fora do parênteses. Então, para oxigênio, eu devo multiplicar 3 vezes 3, 9. 9 átomos de oxigênio. Se cada átomo, o NOx é menos 2, então, total geral aqui vai ser 9 vezes menos 2, que é igual a menos 18. O NOx do alumínio é só mais 3, só tem um único átomo de alumínio. Então, se aqui eu tenho menos 18 para oxigênio e eu tenho mais 3 para alumínio, então está faltando mais 15. Mais 15 para o nitrogênio, porque mais 15 com mais 3 é igual a mais 18. Mais 18 com menos 18 dá 0. Então, se o NOx do nitrogênio, esse 3 aqui de fora, vezes aqui 1, o índice do nitrogênio, indica que eu tenho 3 átomos de nitrogênio. Então, se eu tenho NOx mais 15 para esses 3 átomos de nitrogênio, então o NOx de um átomo só de nitrogênio vai ser mais 5, porque 15 dividido por 3 é igual a mais 5. O NOx aqui da prata vai ser 0, porque é uma substância simples. Então, percebemos que o alumínio, aqui ele está 0. Aqui no produto, ele está mais 3. Então, nesse caso aqui, está acontecendo uma perca de elétrons. Então, aqui está 0, nem perdeu nem ganhou. Aqui está perdendo 3 elétrons. Então, a regrinha porre, quando perde elétrons, oxida. Então, aqui eu coloquei oxidação. O alumínio vai oxidar. E aqui a prata, ela está com o NOx mais 1. E cá no final ela está com o NOx 0. Ou seja, aqui está perdendo e aí aqui já está zerado. Então ela teve que receber elétrons, recebeu um elétron para que ela ficasse com 0. Então quando recebe elétrons, vai reduzir. Então vai ser a redução. Quem reduz é o agente oxidante. E quem oxida é o agente redutor, ou seja, o alumínio está fazendo com que haja uma redução. E a prata está reduzindo, ela está fazendo com que o outro elemento oxida. Então, ela é o agente oxidante. Então, letra A. O alumínio é o oxidante? Não, o alumínio é o agente redutor. Ele oxida. Então, ele é o agente redutor. Por isso está errado. B. O alumínio é o redutor. O alumínio está aqui, ele é o agente redutor. Por que ele é o redutor? Porque ele é oxidado, ele oxida. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Letra C. A prata do nitrato de prata é oxidante. Está aqui. A prata do nitrato de prata é oxidante, tá certo. Porque ela é oxidada? Não. Ela é oxidante porque ela reduz. Então tá errado. Por isso aqui que eu coloquei aqui para vocês verem. D. A prata do nitrato de prata é o redutor? Prata, tá aqui a prata do nitrato de prata. Ela não é redutor, ela é agente oxidante, porque reduz, tá aqui, ó, porque ela é reduzida. Então, quem reduz é o agente oxidante. Letra E. O alumínio e a prata do nitrato de prata são redutores. Não tem como, em duas situações, ser redutores, dois elementos ser redutores, ou dois elementos serem oxidados. Então, a alternativa está incorreta. Atividade 3. Eu também podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes.
vendo-a separar-se em seus elementos o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Então, aqui é um trecho de um livro, né, do Sex or Tungstênio, Memórias de uma Infância Química. E agora temos o fragmento do romance de Oliver Sacks, relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na. Então, qual das alternativas abaixo utiliza-se o método de decomposição da água igual o do romance? Então, na decomposição da água, temos a água, através de uma eletrólise, que é uma corrente elétrica representada por I, vai se decompor em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, na obtenção do ouro a partir de pepitas, ocorre da mesma forma? Não, porque a obtenção de ouro a partir de pepitas, na pepita já tem o ouro, então não precisa fazer uma reação para a pepita transformar em ouro. Letra B, obtenção de calcário a partir de rochas. Aqui também temos a extração, né, do calcário a partir das rochas e não uma reação química de decomposição. Letra C, obtenção de alumínio a partir da bauxita. Então, a bauxita é o óxido de alumínio e para obter o alumínio através aqui dessa bauxita, é necessário ela sofrer uma eletrólise. Então, tem que haver uma corrente elétrica para a bauxita formar alumínio e gás oxigênio. Então, o I representa eletrólise ou corrente elétrica. Então, a alternativa correta é a letra C. Letra D, obtenção de ferro a partir de seus óxidos. Aqui temos uma reação, né, diferente. Então, aqui não está acontecendo decomposição. E a obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio, aqui temos uma síntese, né? Duas substâncias formando uma substância só. Então, aqui também não é decomposição. Letra C vai ser a opção correta. Atividade 4. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. Então, aqui temos o gás nitrogênio. Do ciclo 1 é gás nitrogênio, formando amônia. Ciclo 2, eu tenho amônia formando o íon amônio. E o ciclo 3, a etapa 3 desse ciclo, temos amônio formando nitrito. Etapa 4, o nitrito formando nitrato. E a última etapa, que é a quinta, temos o nitrato voltando a ser gás nitrogênio. No processo 1, temos a fixação do nitrogênio. Processo 2 é chamado amonização. Processo 3 é a nitrosação. 4, nitratação. E o 5, que é a desnitrificação. Aqui pergunta, qual espécie é mais oxigenada? É aquela espécie que tem mais quantidade de oxigênio. Então, aqui não tem, aqui eu tenho só 2 e aqui eu tenho 3. Então, o nitrato é a espécie mais oxigenada. B. Quais processos numerados em romano representam oxidação e quais representam redução? Então, para isso, devemos informar o NOx, que é o número de oxidação. Gás nitrogênio é substância simples, então vai ser 0. Aqui o hidrogênio tem NOx mais 1. Se ele tem NOx mais 1, então 3 hidrogênio, eu vou ter um total de NOx igual a mais 3. Então, o nitrogênio vai ser menos 3, porque menos 3 com mais 3 é igual a 0. O NOx aqui do hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 4,
Então, eu vou ter mais 4. Então, quanto com mais 4 que eu vou ter um saldo aqui de 1 positivo? Eu vou colocar aqui menos 3 para o nitrogênio, porque menos 3 com mais 4 vai sobrar mais 1. Então, como aqui é um íon, mais, então eu vou deixar aqui menos 3 e aqui mais 4. Aqui eu tenho para o gás, para o oxigênio, eu vou ter menos 2. Como eu tenho 2 átomos, vai para menos 4. Como aqui eu tenho um íon negativo, quanto com menos 4 que vai dar menos? Então, menos, mais 3, pois mais 3 com menos 4, eu vou ter um saldo de 1 negativo, que é esse aqui, por ser um íon nitrito. E a última aqui eu tenho o gás oxigênio, né? Que eu vou ter menos 2. Menos 2 vezes 3 vai ser menos 6. Como aqui eu tenho um íon negativo, menos 1 ou menos, então eu vou colocar somente mais 5 para o nitrogênio, porque mais 5 com menos 6 vai dar menos 1. Menos 1 é porque aqui é um íon negativo. Agora aqui pergunta, quais processos, numerados em romano, representam oxidação e quais representam redução? Então, a regrinha porre. Quem perde elétrons oxida e quem recebe elétrons vai reduzir. Então, eu tenho aqui oxidação no processo 3. Aqui no processo 3, ó. O que é essa oxidação? Aqui eu tenho menos 3 e aqui eu tenho mais 3. Então, de menos 3 para mais 3, está perdendo elétrons. Então, aqui estava ganhando 3 e aqui está perdendo 3. Então, esse processo aqui está perdendo elétrons. Quando perde elétrons, vai oxidar. Então, o processo 3 está acontecendo oxidação aí do nitrogênio. No processo 4, também vai acontecer a perda de elétrons, vai acontecer a oxidação, pois aqui eu tenho mais 3 e aqui eu tenho mais 5. Então, aqui está perdendo 3 e aqui está perdendo 5. Então, está perdendo mais elétrons. Então, está acontecendo também a oxidação. Então, no 3 e no 4 acontece a oxidação. No processo 1 e no 5 vai acontecer a redução. Nota que aqui eu tenho 0, de 0 está pulando para menos 3. Então, está ganhando elétrons, ou seja, está recebendo elétrons. Quando recebe elétrons, vai acontecer a redução. Então, processo 1, redução, porque está recebendo elétrons. De 0, está recebendo aqui 3. E no processo 5, eu tenho aqui mais 5, está perdendo 5 elétrons e agora está zerado. Então, recebeu uma quantidade de elétrons até zerar. Então, aqui vai ser a redução. E o processo 2, que não foi citado, eu tenho menos 3 e aqui menos 3. Então, não está perdendo e nem está ganhando. Então, por isso, o processo 2 não foi citado nem na oxidação e nem na redução. Em qual o nitrogênio tem o maior e o menor NOx? Ou seja, o maior NOx vai ser para o NO3-. O NO3- é o nitrato. Então, eu tenho o maior NOx aqui, ó, que é mais 5. Então, aqui é mais 5, aqui é mais 3. Então, o maior é aqui, ó, no nitrato. E o menor NOx vai acontecer aqui no amônia e no NH4+, que é amônio. Aqui eu tenho menos 3 e aqui menos 3, que é igual amônia e amônio. Atividade 5. O ferro é um micronutriente importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Sua deficiência provoca anemia, que limita a entrega de oxigênio para as células, ocasionando fadiga e diminuição da imunidade. Esse elemento pode ser encontrado na natureza em diferentes estados de oxidação. Entretanto, para que seja mais bem absorvido pelo organismo, ele deve estar na forma ferro 2+. Para que o ferro 2+, que é esse íon encontrado nos alimentos, não seja oxidado a ferro 3+, pode-se ingerir substâncias ricas em vitamina C
junto àquelas ricas em ferro. Isso porque, primeiro passo, é recomendável ingerir aqui, ó, vitamina C através das verduras, das frutas e dos demais alimentos, junto com outros alimentos contendo ferro, pois essa vitamina C ela vai impedir que o ferro 2+, ele oxida a ferro 3+. Então, nesse caso, pode-se considerar que a vitamina C ela é antioxidante, ou seja, ela não vai deixar que o ferro 2+, oxida a ferro 3+. Então, vamos lá. Alternativa A. A vitamina C comporta-se como um oxidante? Não. A vitamina C comporta-se como antioxidante, não deixando o ferro 2+, oxidar ferro 3+. B. A vitamina C comporta-se como um antioxidante, correto, impedindo a conversão de ferro 3 a ferro 2, errado, seria o contrário, impede a conversão do ferro 2 em ferro 3, tá aqui, ó. Letra C. A vitamina C comporta-se como um oxidante? Errado. A vitamina C é um antioxidante. D. A vitamina C comporta-se como um agente redutor? Errado. O agente redutor é o que provoca a oxidação. Então, não é também. E. A vitamina C comporta-se como um antioxidante? Correto. Impedindo que o ferro 2 se transforme em ferro 3. Então, a alternativa E vai ser a letra correta. Atividade 6. Elabore um pequeno texto dissertando sobre como um mesmo elemento químico pode ter número de oxidação positivo em determinado composto e negativo em outro. Então, eu fiz assim. Os elementos químicos apresentam números de oxidação diferentes, dependendo do composto que ele está constituído. Um exemplo desse é o que vimos na atividade 4, em que o nitrogênio apresenta NOx 0, mais 3, mais 5 e menos 3. Então, na atividade 4, o nitrogênio apresentou todos esses tipos de NOx. Então, ele varia de acordo com o composto químico em que ele é constituído. O que é o NOx? O número de oxidação de um elemento é a carga elétrica que ele adquire quando faz uma ligação iônica ou a carga parcial que ele adquire quando faz uma ligação covalente. Pessoal, finalizamos a correção da semana 2 do PET volume 7 aí do segundo ano. Deixo aqui um abraço a cada um de vocês. Se gostou do vídeo, dê um like e não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo.